Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal. O Cá Entre Nós está no ar. Após algumas reapresentações durante as nossas férias, nós retomamos hoje as nossas entrevistas inéditas aqui, juntamente com vocês. Claro, e sempre contando com a sua participação. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente, nos ajudando a elaborar o nosso programa aqui todas as semanas. Lembrando sempre que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, se você gostar, divulgue as nossas entrevistas nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto que nós vamos abordar hoje aqui no nosso programa vai ser a resistência aos antibióticos na cadeia alimentar. Solta a vinheta! A nossa entrevistada de hoje é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Nacional del Centro del Perú, Huancayo, mestrado e doutorado em Ciências e Tecnologia de Alimentos pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC da Universidade de São Paulo. Ela também realizou doutorado sanduíche no Laboratório de Microbiologia na Holanda. Atualmente, ela é pesquisadora da Universidade Privada del Norte de Trujillo, no Peru. As suas linhas de pesquisa são microbiologia de alimentos e segurança alimentar. Obrigado por aceitar nosso convite, doutora Carmen Ambrosio. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Bom dia, Nelson. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse canal de YouTube para conversar um pouquinho sobre a resistência aos antimicrobianos na cadeia alimentar. Então, novamente, muito obrigada pelo convite. Imagina. Nós é que agradecemos e ansiosíssimos para saber tudo aí sobre os antibióticos nessa cadeia alimentar. Doutora Carmen, me diga o seguinte, os antibióticos são medicamentos usados para prevenir e tratar infecções bacterianas. A resistência aos antibióticos ocorre quando as bactérias sofrem mutação em resposta ao uso desses medicamentos. A resistência aos antibióticos aumenta os custos médicos, aumenta o tempo de hospitalização e aumenta a mortalidade. O que nós devemos fazer para melhorar esse quadro existente nos dias de hoje? Bom, o principal agora, e o que todas as organizações a nível internacional e as pesquisas, obviamente, estão apontando, é uma redução do uso dos antibióticos nas diferentes áreas, né? Na medicina, na alimentação dos animais de cria intensiva, que é uma das razões principais pelas quais a resistência aos antibióticos tem aumentado muito, devido a que muitos antibióticos que se utilizam na produção de animais que a gente consome, que é o frango, o suíno, o gado, eles são, às vezes, alimentados com antibióticos que são utilizados na terapia humana. Então, é por isso que tem que se ter muito, agora, né, cuidado com a utilização desses antibióticos na alimentação animal. Então, como falei, uma das principais medidas a tomar imediatamente, que estão sendo tomadas, né? Estão sendo algumas medidas já implementadas, essas políticas de redução dos antibióticos na produção animal e, por ende, também na terapia humana, né? Isso tem a ver, então, com a ração que os animais estão comendo, né? Estão aumentando essas infecções, esses antibióticos. Está aumentando a resistência aos antibióticos. A resistência aos antibióticos. É uma das causas, né? Outro também é o sobreuso dos antibióticos na terapia humana, para qualquer infecção, sem fazer um teste prévio, se normalmente é uma infecção que precisa de antibiótico, os antibióticos saudados
facilmente, muitos médicos, sem fazer um teste, por exemplo, quando você vai no hospital e fala, tenho sintomas de infecção urinária, logo é dado um antibiótico de amplo espectro, às vezes, mas você não sabe se é isso mesmo, ou tem outra doença que está causando esses sintomas que você tem, que são parecidos, talvez, a infecção urinária, né? Então, assim, para diversas infecções, quando você vai no hospital, vai tratar seja uma ferida pequena, por exemplo, antibióticos são receitados logo. Então, isso faz que também a resistência aos antibióticos aumente bastante. Certo. Você acredita que onde os antibióticos são disponíveis no balcão para o uso humano ou veterinário, o surgimento e a disseminação da resistência dos medicamentos pioram? Sim, com certeza. Principalmente naqueles países onde a compra dos antibióticos é livre, né? Você vai na farmácia e pega, sem nenhuma receita médica, tá aí, você pode pegar. No Brasil, felizmente, ele é controlado, né? Você tem que ir na farmácia com uma receita que um médico deu, e aí, recém, você consegue comprar antibióticos, e isso é um aspecto positivo do Brasil. Mas, por exemplo, no meu país, no Peru, você vai em qualquer farmácia e você pede o antibiótico que você quiser e eles te dão. Não precisa ter uma receita médica para poder comprar antibióticos. E assim, em muitos países em desenvolvimento, aqui, pelo que eu conheço, só no Chile e no Brasil que é dessa forma controlada a compra dos antibióticos, né? Então, na Bolívia, Equador, Peru, até na Venezuela, na Colômbia, você compra antibióticos facilmente na farmácia sem nenhuma receita. Então, você se automedica, né? Às vezes você vai, não sei, tenho febre ou tenho algum tipo de infecção. Eu acredito que eu tenho uma infecção, já corro e compro um antibiótico, né? Por exemplo, eu vi muitos casos na minha família que eles falam, eu tenho uma gripe, eu vou comprar um antibiótico, mas antibiótico não trata a gripe. Verdade. Ou fala, não sei, tenho certa coisa, já vou pegar uma amoxicilina, vou pegar isso, e vai e compra. Tá, sem nenhum problema. Exatamente. Sem nenhum controle, né? É isso. Isso realmente é difícil. Por conta disso, a doutora acha que se nenhuma ação urgente for tomada, o mundo entrará em uma era pós-antibiótica, na qual muitas infecções comuns e ferimentos leves voltarão a ser fatais, doutora? Sim, agora muito já se está vindo, né? Isso, por exemplo, tem muitas pessoas que chegam nos hospitais com infecções que são muito difíceis de tratar. Os antibióticos que hoje em dia, que a gente fala, os antibióticos, o último recurso que o humano tem para tratar as infecções mais difíceis, inclusive não estão funcionando, como a vancomicina, a colistina, para tratar algumas infecções. Bom, a vancomicina é um antibiótico de amplo espectro, muito utilizado em infecções contra bactérias multiresistentes aos antibióticos. A que se refere multiresistentes? É que tem bactérias que causam infecções que resistem à maioria dos antibióticos que a gente tem hoje em dia. Então, esse tipo de antibióticos que falo de último recurso, inclusive, não está funcionando hoje em dia para certas infecções. Então, não se pode tratar, e é por isso que tem essa taxa de mortes que eu falei, que são 700 mil mortes ao ano, o que se estima, né, agora, que é bastante alto. Então, nós hoje já estamos sofrendo essa dificuldade de que os antibióticos funcionem como fazia vou falar, uns 30 anos atrás. Tá? O que se está fazendo, muitas vezes, é combinações de antibióticos para tentar combater essas infecções que são causadas por bactérias resistentes, né? Ou aplicar outro tipo de tratamento, mas, infelizmente, até agora não temos compostos ou substâncias
que tenham o potencial, ao igual que os antibióticos, para tratar infecções severas, né? Estão em pesquisa diferentes alternativas, mas ainda não são assim aplicadas como os antibióticos, né? É um dado alarmante. Doutora Câmara, segundo estudos recentes, a resistência aos antibióticos acelera com o uso indevido dessas drogas e com as deficiências na prevenção e controle de infecções. Que medidas podem ser tomadas em todos os níveis da sociedade para produzir um impacto para reduzir, melhor dizendo, o impacto desse fenômeno e limitar sua disseminação? Uma das medidas que deve ser tomada a nível internacional, né? Não são todos os países que têm, mas, por exemplo, na União Europeia já, essa venda controlada de antibióticos, que nós, a população, não possamos aceder livremente, assim, de forma muito fácil, ir na farmácia e pegar os antibióticos, né? Tem que ser regulado e tem que ser aplicado os antibióticos quando necessário, depois de ter feito uma análise de verdade, o paciente precisa dar o antibiótico. E o outro, como eu falei, uma das causas importantes para que esse crescimento de infecções resistentes aos antibióticos, ou melhor dito, a resistência aos antibióticos tenha aumentado tanto, é o sobreuso dos antibióticos na alimentação animal, na alimentação dos animais de cria intensiva, o frango, o suíno, o gado, inclusive a cria de peixes, né, como o salmão, a tilápia, todos eles utilizam antibióticos para poder produzir muito mais rápido esses animais e atender assim a demanda mundial desses produtos, né? Do consumo. Então, isso. Então, aí, na produção animal é onde se utiliza uma grande quantidade de antibióticos. Tem dados que mostram que, inclusive, na produção animal, em caso de alguns antibióticos, como a tetraciclina, por exemplo, se utiliza o dobro da quantidade que se utiliza, por exemplo, para a terapia humana. Então, se você comparar esses dados, é muito alto. Então, esse sobreuso é uma das causas principais pelas quais o surgimento e a propagação de resistência aos antibióticos por os micro-organismos, principalmente as bactérias, tem aumentado tanto hoje em dia. Então, o que tem que se fazer nesse aspecto é também um controle na utilização dos antibióticos na produção animal, o que já, por exemplo, na União Europeia tem feito desde o 2006. Lá é proibido a utilização dos antibióticos como agentes promotores de crescimento na alimentação desses animais. Tá? E está restringido a utilização dos antibióticos só para tratar doenças que esses animais sofrem, né? Mas não para a alimentação deles. Tá? Aqui na América do Sul, por exemplo, o Brasil começou o ano 2017 a banir alguns antibióticos, como foi a colistina, que foi amplamente utilizado na produção animal no Brasil, e lembremos que o Brasil é um dos maiores produtores de animais de cria intensiva, então a utilização aqui de antibióticos é muito alta. Bom, aqui não no Brasil, né, perdão. Sim. E então, aqui já começou. Aqui eu continuo, desculpa. No Brasil, no Brasil começou 2017 com esse antibiótico, aí depois do 2019 começaram a avaliar a proibição de outros antibióticos, então, e ainda essa lei ainda não saiu assim completamente, ele está ainda em avaliação, mas já o Brasil está avaliando essa redução, não, drástica. Então, assim, tem outros países que também estão adotando essas medidas, mas não é ainda a nível global, né? Que é algo que precisa ser feito. O Carmen, você mandou aqui para mim um slide que é onde você
demonstra isso. Eu vou colocar aqui para você dar uma explicada para a gente, pode ser? Sim, desculpa, eu tinha esquecido desse slide. Então, eu queria mostrar nesse slide, né, qual severo é atualmente e vai ser no futuro, se nenhuma medida, as que eu comentei agora, é tomada a nível global, né? Então, atualmente, as mortes por infecções por bactérias resistentes aos antibióticos é muito alta a taxa de mortalidade. São 700 mil mortes anuais que hoje em dia a gente tem por causa disso. Poxa vida. Por causa da resistência aos antibióticos. E estima-se que se as medidas não são tomadas a nível global, para o 2050, a gente vai estar tendo 10 milhões de mortes por ano, qual é muito mais grande que o Covid vai estar causando, por exemplo, né? E que outras doenças, como o câncer, que o câncer é uma das doenças mais comuns que a gente vê, que a taxa de morte por câncer é muito alta a nível mundial, inclusive vai ser maior que o câncer, né? Se você vê a gráfica que está ao lado esquerdo. Tá? E, assim, no nosso caso, para a Latinoamérica, por exemplo, as projeções estimam que para 2050, cada ano, só na Latinoamérica, né, 392 mil, perdão, desculpe, 2 mil mortes vão acontecer por causa de infecções causadas por micro-organismos resistentes ao antibiótico. Hoje em dia, a gente não escuta, né, falar de mortes por infecções causadas por resistentes, é muito pouco que a gente sabe disso, a população comum, por exemplo, e é por isso que hoje em dia a resistência aos antibióticos é denominada como uma epidemia silenciosa mundial. Porque a população não é consciente disso, né? Não se dissemina tanto. Então, é importante conhecer qual é a severidade da resistência aos antibióticos e o que se espera para o futuro se nenhuma medida é tomada atualmente. Certo. Carmen, o setor de saúde e seus profissionais, bem como o setor agrícola, podem colaborar para evitar essa disseminação? Como? Sim, o setor agrícola, como eu falei na pergunta anterior, né? As empresas, principalmente as maiores produtoras de animais de cria intensiva, têm que adotar essas restrições de uso, do não uso, melhor dito, dos antibióticos como agentes promotores do crescimento desses animais, do frango, do suíno, dos peixes, como a tilápia ou salmão, e aplicar só como medida terapêutica, né? Assim mesmo também eles tentar procurar por alternativas que possam reemplaçar ou substituir aos antibióticos na alimentação dos animais, né? Tem muitos estudos de alternativas mostrando, por exemplo, o uso de prebióticos, probióticos, alguns fitoaditivos à base de, por exemplo, óleos essenciais ou de algumas ervas. Então, precisam essas empresas por mais investimento no desenvolvimento dessas alternativas aos antibióticos. Isso pelo setor agropecuário, né? Pelo setor da medicina, né? É importante isso, né? De que os médicos que atendem os pacientes sempre façam uma avaliação correta de se o paciente precisa ou não precisa um antibiótico. Não só ir diretamente a receitar antibióticos sem uma avaliação prévia, né? Então, é importante nesse aspecto para poder reduzir o impacto que tem do aumento da resistência aos antibióticos por esses dois setores. É interessante, essa é uma pergunta que eu estou engatilhado aqui para lhe fazer, que é sobre a resistência aos antibióticos,
se eles estão acabando, se eles estão colocando em risco as conquistas da medicina moderna e qual o impacto que isso pode causar, né? Não, com certeza. Por exemplo, né? Vou por um caso que eu tenho lido, que é no caso dos pacientes com câncer. Muitos destes pacientes precisam de uma cirurgia quando estão antes de começar com o tratamento da quimioterapia, por exemplo, né? E sabemos que muitas das cirurgias do câncer são muito sérias, né? São cirurgias complexas e que muitas vezes estas cirurgias podem desenvolver sepsis. Tá? Para tratar a sepsis, se aplicam antibióticos. Tá? Se os antibióticos deixam de funcionar, com que vai se tratar esses pacientes que precisam dessas cirurgias? É verdade, é bem complicado. Né? Então, isso hoje em dia já está sendo muito difícil. Como eu falei, muitos antibióticos já deixaram de funcionar. Então, por exemplo, eu exponho um caso, e um caso particular meu, por exemplo, eu, no ano 2018, teve uma infecção muito severa, né? Mas quando eu já fui fazer a avaliação, descobri que o micro-organismo que estava causando a infecção que eu tinha, já era um micro-organismo multiresistente a 9 antibióticos dos 12 que tinham para tratar essa infecção. Então, eu só tinha 3 opções de antibióticos para tratar meu caso. Aí eu tomei um antibiótico por um período longo, mas infelizmente esse antibiótico não resolveu a minha infecção. E eu desenvolvi, eu não, né? Meus micro-organismos na área onde eu tinha a infecção desenvolveram resistência a esse antibiótico. Então, aí eu tinha só 2 opções para tratar essa infecção. Aí veio o outro antibiótico, e graças a Deus esse antibiótico deu certo, conseguiu tratar. Mas se esse não teria funcionado, por exemplo, no meu caso, eu teria a opção de um último antibiótico. Então, isso é muito preocupante, né? É um caso particular que eu sofri, mas imagino quantas pessoas no mundo estarão sofrendo disso, né? E como eu falei, não se fala disso, não tem uma conscientização na população sobre isso, e muitos acreditamos, assim, em países em desenvolvimento, como o Peru, por exemplo, que um antibiótico é a solução para qualquer doença. Qualquer doença. Então, isso é muito sério, né? Tá. Doutora, nós sabemos que o combate à resistência aos antibióticos é uma alta prioridade da OMS. Existe algum tipo de plano de ação para garantir que essas doenças infecciosas possam continuar a ser prevenidas e tratadas com medicamentos seguros e eficazes? Atualmente, o que a OMS está fazendo é essa chamada, né? Essa alerta, essa conscientização basado na avaliação dos diferentes países, daqueles países principalmente que monitoram, né, as doenças causadas por infecções resistentes aos antibióticos, né? E dando as recomendações da redução em tais setores. A Organização Mundial da Saúde, ele está apoiando a redução dos antibióticos, por exemplo, na produção animal, né? Eles, tanto como as organizações de cada país, estão aí tentando regular esse uso, né? Mas isso principalmente são em países, como eu falo, né? Que já têm identificado isso, que são conscientes do impacto que tem a resistência aos antibióticos. Infelizmente, nos países que ainda isso não é avaliado e não se conhece o impacto na população desses países, é que ainda não se está tomando medidas, mas a medida é isso, a conscientização e a redução nos diferentes setores dos antibióticos. Certo. Doutora, de 18 a 24 de novembro passado, agora, foi realizada a Semana Mundial de Conscientização Antimicrobiana de 2021, com o slogan Espalhe a consciência, pare a resistência. Você poderia nos explicar na prática o que isso significa? É o que eu vim comentando, né? Que
a gente, ou principalmente aqueles que conhecemos, que estudamos, que pesquisamos, né? Às vezes, só o que a gente pesquisa fica só para a comunidade científica, vamos dizer assim. Restrita, né? Restrita, e às vezes isso não é espalhado à população, e a resistência aos antibióticos já é algo que a sério. população tem que ser consciente. Então, Sim. nós temos que pôr nosso maior esforço para que tudo que a gente sabe a nível científico da resistência aos antibióticos em uma linguagem Acessível, né? acessível para a população se espalhe, né? Então, nós só temos que ter a parte, né, de desenvolver pesquisas, sino também a parte dessa responsabilidade social de nossas pesquisas chegar às pessoas comuns e elas conhecerem. Então, esse slogan que se teve na reunião passada de novembro foi isso: espalhar a consciência para parar a resistência aos antibióticos. Certo, bem bacana. Doutora Carmen, cá entre nós, quais são as diferentes maneiras que podemos pegar a infecção? Bom, existem diferentes formas, né, de a gente estar em contato com micro-organismos resistentes aos antibióticos. Por exemplo, a gente tem uma ferida, se essa ferida não é tratada bem, está exposta ao ambiente, a gente não tem uma boa higiene, nós podemos pegar um micro-organismo. E pode ser que esse micro-organismo seja um micro-organismo resistente aos antibióticos. Então, aí a gente já pega uma infecção com um micro-organismo resistente aos antibióticos. Infecções de diferentes tipos acontecem por diferentes meios, mas falando mais especificamente na cadeia alimentar, por exemplo, através dos alimentos, né, que são as ETAs que a gente conhece, que são as doenças transmitidas por alimentos, que geralmente são infecções gastrointestinais, podem acontecer através do consumo de alimentos mal preparados, com uma boa higiene, ou não são cozidos, né, completamente. Então, nós podemos estar expostos a essas infecções gastrointestinais por micro-organismos que já têm uma resistência adquirida. Quando também a gente está em contato, por exemplo, com esses animais de cria intensiva, por exemplo, né, principalmente aqueles que trabalham nas granjas de animais, ao estar em contato dia a dia com esses animais que são alimentados com antibióticos, eles podem pegar algum micro-organismo resistente aos antibióticos. Então, existem diferentes formas pelas quais a gente, sem conhecer ou sem ser ciente, né, pode adquirir algum micro-organismo resistente aos antibióticos e desenvolver uma infecção. Realmente é muito importante essa divulgação, né? Porque hoje, por conta, inclusive, como você disse no começo, por conta da demanda do consumo, os animais hoje são tratados prioritariamente com antibióticos, como você mesmo disse. Né? Então, as granjas, você vê, além da alimentação dos frangos, lá das galinhas, o que acontece? Eles, inclusive, até colocam iluminação para que elas não durmam para comer mais, né? Reduzir o tempo de crescimento dela, melhor, o tempo, né, da engorda dela, para poder abater e colocar no mercado. Isso realmente é muito interessante. O que devemos fazer para se proteger de infecções relacionadas a alimentos e também evitar a propagação da resistência a esses antibióticos? Bom, aqui eu vou citar 4 passos importantes, né, que, por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele deu, né, assim, para falar em termos simples, eles recomendam 4 passos importantes
para que no caso de alimentos, né, a gente não esteja em risco de estar em contato com micro-organismos resistentes aos antibióticos. E é a limpeza, 2 é a separação dos alimentos, 3 uma apropriada cocção dos alimentos e 4 é um adequado armazenamento refrigerado dos alimentos, refrigerado ou congelado dos alimentos. Tá? E no primeiro passo, que é a limpeza, é o que a gente sempre recomenda, né? Lavar as mãos antes de preparar os alimentos adequadamente, sempre ter bem sanitizado, limpo todos aqueles instrumentos que a gente Os vai utilizar, utensílios. utensílios para preparar os alimentos, assim Perfeito. como as superfícies onde a gente vai preparar os alimentos, né? Sempre tem que ser bem higienizado. Higienizada. Perfeito. E na separação, e no passo da separação, sempre se recomenda, né, não misturar alimentos de origem animal com alimentos de origem vegetal, porque principalmente os alimentos de origem animal são os que podem transmitir esses micro-organismos resistentes aos antibióticos. E ao colocar juntos, por exemplo, no mesmo recipiente, ou colocar na geladeira sem eles estar cada um em um envase separado, pode acontecer uma contaminação cruzada, é dizer, os alimentos de origem animal podem transferir, ao estar em contato com os alimentos de origem vegetal, esses micro-organismos que eles têm, né? No passo da cocção é sempre verificar a temperatura correta de cocção de alguns alimentos, especialmente daqueles alimentos de origem animal, das carnes, do ovo, do leite. E, bom, na refrigeração, no passo de um armazenamento adequado, né, é sempre manter na temperatura de refrigeração adequada os alimentos, ou aqueles alimentos que precisam de congelamento, perdão, também dar um adequado armazenamento sob essa condição. Perfeito. Carmen, os óleos essenciais é uma alternativa promissora ao uso de antibiótico na criação de animais? Por quê? Sim, porque os óleos essenciais eles têm essa atividade antimicrobiana. Já tem se demonstrado que muitos óleos essenciais são potentes para combater diversos micro-organismos e micro-organismos resistentes aos antibióticos. Então, não só os óleos essenciais têm uma ação antimicrobiana. Geralmente, os óleos essenciais têm uma bioatividade complexa, é dizer, eles têm, por exemplo, uma ação antioxidante, uma ação anti-inflamatória. Então, isso, junto com a atividade antimicrobiana, eles têm efeitos benéficos para o animal. E o animal, ao consumir, pode ter esse efeito promotor de crescimento que tinha quando consumia os antibióticos, né? Certo. Então, hoje em dia existem muitos fitoaditivos à base de óleos essenciais ou de compostos de óleos essenciais que já têm sido desenvolvidos e estão sendo utilizados na alimentação dos animais produtores de alimentos de origem animal. Bacana. Doutora Carmen, olha, muito obrigado por estar aqui no Cá Entre Nós hoje, viu? Aprendemos muito, apesar das suas informações serem alarmantes, né? Inclusive aqueles gráficos, aquele slide que você nos mostrou, nos deixou todos aí arrepiados com tanta disseminação dessas infecções que nós temos que realmente espalhar, não é isso? Como diz lá o simpósio que eu ouvi aí. Bom, doutora, agora, como eu sempre faço, eu reservo esse momento do programa para que os nossos entrevistados, no caso hoje você, possa mostrar o seu contato, né, para que as pessoas possam falar com você diretamente. E também gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores. Claro, com certeza. Bom, como eu mandei para você, e está aí o e-mail aparecendo, esse é meu e-mail,
para qualquer contato, qualquer dúvida, a gente quiser conversar sobre esse aspecto da resistência aos antibióticos na cadeia alimentar, eu estou à disposição. E a mensagem que eu poderia deixar à população que nos está escutando nessa entrevista é isso, né, de ser cientes de que o uso dos antibióticos tem que ser quando preciso. Não exigir, talvez, aos médicos. Às vezes tem pessoas que chegam e exigem, eu quero antibiótico, e às vezes se fecham nisso e o médico acaba dando, né, o antibiótico. Então, tem que ser ciente, do que o impacto está tendo a nível da saúde pública global da resistência aos antibióticos. Então, também sempre estar aí pesquisando. Aí tem informação que é de acesso público, tanto da FAO, da Organização Mundial da Saúde, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que a gente pode facilmente pesquisar na internet, ler um pouco, e muitas vezes está em uma linguagem acessível para a população. Então, informar-nos bom sobre este aspecto e isso, ser cientes do impacto que tem os antibióticos para a saúde pública mundial. Perfeito. Bom, conversei com a doutora Carmen Ambrosio. A semana que vem, nós teremos uma outra entrevista aqui sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail, sempre nos ajudando a fazer o programa da semana seguinte com as suas sugestões. Nunca é demais lembrar que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like, deixa seu comentário na nossa entrevista e divulguem as nossas entrevistas nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutora Carmen, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, passar essas informações tão relevantes para todos nós. Esperamos tê-la aqui em outras oportunidades. Cá Entre Nós está sempre de portas abertas para informação precisas e interessantes como esta. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta.